Olá, estamos iniciando mais um curso, né? Esse novo curso é promovido pela Central de Transplantes de Pernambuco e a Escola Estadual de Saúde, vem com foco na comunicação de notícias difíceis em saúde. Eu sou Jaqueline Diniz, eu sou enfermeira da Central de Transplantes de Pernambuco e sou uma das treinadoras dessa área. Então, vamos dar o início à nossa demanda. Esse primeiro estudo, né, ele vai falar sobre a introdução à comunicação. Né? Quando a gente fala de comunicação de notícias difíceis ou comunicação de má notícia, como muita área da saúde chama, é importante que a gente reconheça dentro dessa comunicação os fatores que interferem nessa comunicação e nessa ferramenta. Né? É importante que a gente, como profissional de saúde, reconheça quais são os fatores que eu tenho um pouco mais de dificuldade ou até um pouco mais de habilidade, para que a gente consiga aprimorar, né, esse diálogo entre o profissional de saúde e o seu usuário, que vai ser, no caso, a família e também os pacientes. Então, inicialmente, definindo, né, a questão da comunicação, esse autor ele diz o seguinte, que a comunicação pode ser entendida como prática social que advém, né, da interação dos seres humanos em relação a esse contato, a esse olho no olho, a esse contato do corpo, né, em relação ao toque no ombro, né, ou até mesmo a interação do mesmo meio em que se convive. Então, a gente vai observar que a comunicação ela é uma habilidade humana, né, que ela pode ser expressada de diversas formas. Pode ser pela fala, pode ser por gestos, pode ser pela utilização de uma roupa específica, como da área da saúde, como um jaleco, por exemplo, que define que a gente está ali atuando no trabalho hospitalar, por exemplo, ou também como a questão da comunicação escrita, né, que a gente pode utilizar para estar dialogando com o outro que fala conosco. Então, a comunicação ela traz para a gente, né, várias ferramentas de trabalho que a gente pode melhorar, né, o que eu desejo falar com o outro, né, com o paciente ou com a sua família em relação a alguma mensagem que precisa ser dada naquele momento. E eu posso estar aprimorando, né, essas questões que eu falei agora há pouco, para que eu possa facilitar o meu convívio, né, com o paciente e a sua família. E aí a gente também vai observar que existe, né, nessa dinâmica da comunicação uma divisão didática, que é a comunicação verbal e a comunicação não verbal, embora as duas estão ali se misturando a todo momento, né, no diálogo que existe. A comunicação verbal vai ser aquela definição que abrange a comunicação escrita e a comunicação oral. É a comunicação que a gente mais utiliza, é a comunicação que trabalha principalmente a descrição de complexidades. Quando eu tenho uma comunicação como a morte, por exemplo, para dar, que é uma comunicação complexa, porque ela vai estar mudando, né, a partir daí a vida, né, dessas pessoas que estão envolvidas com essa morte. É uma comunicação que eu preciso elaborar uma mensagem, né, de forma humana, de forma clara, mas principalmente de forma empática, né, como a gente vai ver nos outros estudos que a gente vai discutir. E a comunicação não verbal, ela vai ocorrer através dos gestos, o movimento do meu corpo, né? Toda interação que essa minha imagem vai levar para essa pessoa que está escutando a minha mensagem. E vai ser a junção das duas comunicações, a verbal com a não verbal, que vai validar essa minha comunicação. Né? Alguns estudos demonstram, por exemplo, que quando eu falo algo, mas o meu corpo, né, através do não verbal, ele expressa uma mensagem que discorda do que eu estou falando, o que vai prevalecer é a mensagem do não verbal. Então, eu preciso conectar o que eu falo com a mensagem do meu corpo. Eu preciso, né, conhecer como eu estou me expressando, né, para que eu possa transmitir a verdade dentro da mensagem verbal, como também na mensagem do meu corpo, que é a não verbal. Então, eu preciso, na verdade, reconhecer, né, como é que eu estou me movimentando, né, na hora que eu estou transmitindo, principalmente notícias críticas, notícias complexas que vão mudar a vida do outro que está ali se comunicando comigo.
E aí existem várias barreiras, né, de comunicação que podem interferir e atrapalhar o profissional de saúde na hora de transmitir essa mensagem. É sabido, né, que a comunicação da morte ou a comunicação de um diagnóstico de uma doença crônica ou da mudança do corpo do paciente, como a amputação de um membro, ela é complexa, ela traz fatores emocionais, né? Tanto para quem manda a mensagem, que vai ser, por exemplo, o médico que está transmitindo essa mensagem, como para quem escuta essa mensagem, que pode ser o paciente ou o seu familiar. Então, se eu acho, né, eu acredito que essa mensagem vai me abalar, eu preciso me preparar, né, para poder executar essa ação da forma mais clara possível. E aí eu preciso compreender que existem diversas barreiras na comunicação que podem ser melhoradas, ou seja, eu posso preparar essa comunicação para que naquele momento eu transmita da melhor forma possível, principalmente, né, de uma forma humana para quem está escutando. Então, dentro dessas barreiras de comunicação, a gente vai ter o excesso de informação. Quando, por exemplo, eu estou aqui e eu começo a falar sobre a história do paciente, eu falo que ele faleceu e eu continuo falando, falando, falando. Eu não utilizo uma pausa, né? Por exemplo, eu explico por que o paciente faleceu e espero, né, essa família reagir. É necessário dar esse tempo para que essa mensagem seja absorvida e processada por quem está escutando. Se eu continuo falando, 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 não dá margem para essa ficha cair. Ou, né, o que pode acontecer também, que o que eu estou utilizando de mensagens após a mensagem difícil não vai ser escutada pelo familiar. E aí eu vou ter que repetir tudo em outro momento. Outro fator também que é uma barreira de comunicação são as emoções. Quando a gente está com o processo emocional, quando a gente está vivendo a dor da perda, a gente vai ter, né, dificuldade, né, de absorver a mensagem que está sendo ali passada para a gente. Ou também eu, como profissional de saúde, que tenho, né, uma emoção aflorada, porque essa mensagem também vai me abalar, porque eu estava cuidando dessa pessoa. Isso também pode ser um fator que faça eu falar mais rápido, ou falar mais lento, ou me emocionar, né? Ou esquecer de falar alguma coisa. E a linguagem, né? A linguagem que eu vou utilizar, ela precisa ser bem trabalhada. Eu não posso estar utilizando termos técnicos, né? Como o seu pai faleceu porque teve um acidente vascular encefálico hemorrágico, né? Que são termos técnicos de conhecimento da área da saúde. Então, essa também pode ser uma barreira que vai atrapalhar, né, a mensagem entre esse profissional de saúde e o familiar que está escutando. Então, eu tenho que, primeiro, para ter uma utilização de uma boa linguagem, eu preciso saber com quem eu vou falar. Eu preciso saber qual é a cultura dele, o grau de instrução e o que ele vai entender, né? Então, é necessário que a gente entenda o contexto, entenda a família, para utilizar os recursos linguísticos mais adequados naquele momento, né? Para aquele contexto da comunicação. E passando adiante, né, a gente vai também entender que vai existir barreiras de comunicação relacionado a cada esfera, né, dessa comunicação. Então, eu como emissor, né, dessa comunicação, como eu acabei de falar para vocês, o uso da linguagem inadequada, como o uso de termos muito técnicos para explicar o contexto da má notícia, o fato de eu ter ainda muita timidez como profissional de saúde e não conseguir me expressar adequadamente, ou esquecer essa mensagem porque eu fiquei nervoso. Mas um fator importante em relação a essa timidez, né, para alguns profissionais, vai ser o treinamento, e um exemplo é esse curso que a gente está ministrando, porque ele vai organizar a ideia que você vai ter que dar para essa pessoa e ela vai lhe ajudar nessa organização para que você consiga, mesmo sendo tímido ou um pouco ainda imaturo nessa comunicação,
consiga executar o passo a passo para que você alcance o seu objetivo, que é comunicar uma notícia difícil a esse paciente ou a essa família e acolher, né, a resposta desse binômio. Escolher um momento impróprio, então eu estou ali no meio do corredor, na emergência, eu chamo a pessoa no meio do barulho e dou essa notícia, eu não preparei aquele ambiente adequado. Então, é necessário que a gente escolha um pouco desse momento mais adequado. Outro exemplo, você vê a pessoa ali agitada, nervosa, por conta de alguma coisa que ela viu. E aí você, mesmo nesse contexto tão desfavorável, você dá a mensagem que tem que ser dada. Então, é interessante que nesse contexto, que não é um contexto interessante, você dê uma pausa, você chame a pessoa para sair um pouco daquele ambiente estressante, você afaste ela um pouco desse momento. Dê ali 1, 2 ou 3 minutos, e aí você pede para essa pessoa respirar fundo e estar apta ali, ouvir sobre o que você quer falar. E ainda em relação ao emissor, a gente supor, né, que a pessoa que está escutando a gente, ela já sabe o que a gente vai falar. Então, a dica que a gente dá inicialmente, né, nesse primeiro estudo, é que pergunte o que a pessoa sabe. Então, se apresente, boa tarde, ou então, olá, eu sou Jaqueline, enfermeira aqui da UTI. Quem é o senhor, quem é a senhora, e escutar o nome da pessoa e dizer o que é que o senhor sabe até o momento sobre o seu filho que está internado. O que é que o senhor sabe até o momento sobre o seu internamento, né? É que alguém já lhe falou algo sobre o seu internamento, então você vai permitir esse paciente ou essa família falar o que sabe, e vai ser mais fácil você elaborar a estratégia de comunicação. Você vai ter a ideia, né, do que eles detêm de conhecimentos, né? Aqui é importante que não suponha que ele já sabe alguma coisa. É importante que você questione para você ter certeza, né, de qual vai ser o caminho que você vai tomar nesse diálogo, né, com a pessoa que está ali escutando. Outras barreiras de comunicação estão relacionadas ao receptor. Então, o nosso receptor na área de saúde vai ser outro profissional de saúde, vai ser um familiar, vai ser um filho, ou então vai ser o paciente, porque esse médico pode estar dando o diagnóstico, por exemplo, de uma doença terminal ou de um câncer, por exemplo. E essa mensagem vai ser passada, né, para o paciente. Então, em relação ao receptor, quais são as barreiras de comunicação? Primeiro é a falta de atenção dele, a impaciência, ele está com pressa. Então, isso vai fazer com ele se distraia e ele não escute o que você deseja falar. O preconceito, né? Por exemplo, né? No final da vida, né? Onde a gente fala sobre cuidados paliativos, há pessoas que não acham que há o que fazer nesse momento, e sempre há o que fazer, principalmente para trazer qualidade de vida, compaixão, né, e humanização da assistência. A falta de confiança no profissional. Então, isso também vai fazer com que ele não acredite na sua mensagem. Então, ter um vínculo de confiança e de clareza do que vai ser dito é importante. E a resistência em aceitar a mensagem. Isso acontece, por exemplo, quando a gente tem um caso de um paciente que tem morte encefálica, né, que é a morte do indivíduo, mas ela é uma morte um pouco diferente, porque a gente tem ali um coração batendo e um encéfalo morto. E em algumas horas ele pode parar todas as áreas, né, sistêmicas desse corpo. Então, como falta um pouco de entendimento, principalmente do que é morte encefálica, pode ser que esse receptor ele tenha dificuldade de entender que esse indivíduo está morto, porque o conhecimento dele não está dentro desse contexto, e aí ele vai ter um pouco mais de resistência. Ainda em relação a essas barreiras de comunicação, também há fatores que vão estar relacionados aos dois, tanto ao emissor como ao receptor. Então, primeiro, a pouca disponibilidade de tempo, como a gente viu, principalmente relacionado ao emissor dessa informação. Se eu estou com pressa, como é que eu posso explicar detalhadamente o que ocorreu, né, com o parente dele? Ou como é que eu vou esclarecer as dúvidas que ele vai me perguntar?
Então, o ideal é que se essa família chega no final do plantão e você tem hora para ir embora, você vai ser rendido e está com pressa, o ideal é que essa comunicação seja feita pelo próximo profissional que vai estar chegando no plantão e vai ter tempo disponível para escutar essa família. Outra questão é a hostilidade, né? Ou seja, a falta de empatia, de se colocar no outro naquele momento, e o nível cultural. Então, a gente viu que a linguagem que eu vou utilizar, ela tem que estar relacionada ao contexto linguístico dessa família, desse paciente. Então, por isso que é tão importante, né, aquela pergunta, o que você sabe? E aí você vai escutando a forma com que ele fala, a forma com que ele se expressa, o nível cultural e de acesso à informação, e você vai elaborar uma linguagem o mais adequada possível para que a sua mensagem, que é seu objetivo, ele seja compreendido. Se você não considera esse fator, que é o contexto cultural que esse paciente se encontra, você não vai utilizar as palavras adequadas. E aí a sua mensagem, que é seu objetivo, não vai chegar ao alcance da interpretação. E o ambiente é fundamental, gente. É necessário que a gente, de fato, prepare um ambiente para dar essa comunicação. Quando eu dou uma comunicação no meio do corredor, com o indivíduo em pé, a gente sabe que o contexto da emoção faz com que a gente tenha diversas reações corpóreas. Não é fácil escutar uma má notícia, não é fácil escutar o que o seu filho faleceu, né? Que ele saiu pela manhã de casa, né, que ele foi atropelado na frente do trabalho, que ele não resistiu e morreu. Então, não é fácil, é duro essa informação. Então, a gente não pode julgar a reação das pessoas. E essa pessoa pode se desmaiar, ela pode passar mal, ela pode se jogar no chão, né? Então, eu preciso preparar esse ambiente de uma forma mais humana possível, que facilite a compreensão dessa mensagem, mas principalmente permita que essa família ou esse paciente se sente, consiga expressar as suas emoções, ele tem um apoio ali como uma água ou um lenço, caso ele precise, algo que ele possa pedir a você, né? As distrações do ambiente, como o telefone tocando, ou o telefone do setor, ou o telefone celular, ou pessoas abrindo a porta desse ambiente que você criou a todo momento, ou batendo na porta, ou lhe chamando, ou indo contar uma brincadeira na hora de um momento tão difícil. Então, é importante que você sinalize também esse momento. Então, se você entrou numa sala, por exemplo, como a sala do serviço social, na emergência ou na sala do acolhimento, e que você crie uma plaquinha que coloque ali, comunicação, aguarde o momento, não bata na porta, acolhendo uma família ou dialogando com uma família ou com o paciente. Mas é importante que você sinalize aos outros profissionais ou aquelas pessoas que estão no ambiente para que ela não insista em entrar na sala nesse momento, que é o momento que a família está recebendo uma notícia complexa, uma notícia que vai mudar a vida dela. E aqui a gente tem, né, todos os elementos de comunicação que eu venho falando para vocês, né? Então, eu tenho um emissor, que nesse caso aqui é o profissional de saúde, porém, a família ou o paciente também está emitindo informações para você. Então, aqui existe uma passagem de emissor e receptor entre ambos os lados constantemente, né? A mensagem, que é a má notícia que eu vou dar, né, a notícia da morte, por exemplo, de um parente, né, para um filho que perdeu o pai, por exemplo. O referente, que é o que você deseja falar, é o que é que você vai elaborar, o que você vai buscar informações, é o que você vai preparar. O código, que é a linguagem, por exemplo, português, que a gente vai estar utilizando, é a linguagem verbal, né? E o canal de comunicação, que é aquele ambiente, né, que você está falando. Por quê? Esse canal de comunicação, ele mudou um pouquinho agora durante a pandemia do Covid, porque o ideal é que essa mensagem, principalmente da má notícia, seja feita pessoalmente, mas o Covid, ele exigiu que a gente tivesse a habilidade com o canal de comunicação que fosse o meio eletrônico. Então, a gente passou a dar também mais notícias, por exemplo, por celular, por videoconferência, porque, infelizmente, o contexto, né, do Covid exigia isso da gente. Mas ainda o meio ideal e o meio mais humano de se transmitir mensagem é o meio pessoal ali, para você acolher essa família que está nos escutando. E aí a gente vai para o emissor. Como a gente viu, o emissor sou eu que falo ou aquele paciente que vai falar com a gente.
e eu preciso tomar alguns cuidados relacionados a esse emissor. Então, a gente vai ter que ter bastante atenção relacionado aos sinais, ao código que eu estou falando, ao gesto, não quer? O não verbal. Na hora que eu digo eu sinto muito e eu balanço a cabeça negando, isso pode interferir na compreensão dessa mensagem. Por quê? A gente está falando de um momento complexo, gente. Eu estou transformando uma esposa em viúva. Eu estou transformando um filho que tinha um pai e agora ele está morto. Eu estou transformando uma mãe que tinha um filho e agora está morta. Então, você está transformando a vida desse indivíduo, né, para sempre. Né? A sua mensagem que vai ser decisiva nessa transformação. Então, qualquer detalhe dessa mensagem pode ser decisivo, né? Na compreensão e também no acolhimento. Então, eu tenho que prestar atenção nesses sinais do meu corpo, nos gestos que eu estou fazendo, no tipo de som que eu estou emitindo, tom de voz, por exemplo, ou texto que eu estou falando, ou que tiver no ambiente, né? Como, por exemplo, alguma imagem, algum cartaz que possa interferir. Outro fator também importante é a mensagem. Como eu estou transmitindo essa mensagem? Por exemplo, se eu vou transmitir a morte de alguém, eu tenho que falar. Infelizmente, seu José, seu pai, acabou de falecer hoje pela manhã. Né? Eu não posso falar do tipo, ele fez a passagem, né? Isso deixa uma interrogação. Isso pode ser você que entenda que a passagem é a passagem para outro plano, né? Mas para aquela família pode ser que ela não entenda. Então, no contexto da informação da morte, eu preciso falar. O seu parente faleceu, o seu parente morreu. Então, eu tenho que usar as palavras corretas para transmitir a mensagem, né, que eu desejo fornecer. Outro fator é o canal de comunicação. Então, a linguagem, como eu já falei para vocês, ela é fundamental. Então, é necessário que eu elabore, e eu posso, inclusive, colocar alguns termos ali organizados para eu usar na hora dessa comunicação. Eu posso escrever, principalmente se é aquela pessoa mais tímida, aquela pessoa que não tem tanta experiência. É importante que ela crie, né, um roteiro para ajudar, não que ela vai seguir integralmente. Então, a linguagem que eu vou utilizar nessa fala é fundamental. Então, cuidado com os termos técnicos, cuidado, né, com excesso de explicações, né, científicas que podem não ser o necessário naquele momento. Muitas vezes, o mais importante é o escutar e o acolhimento, né? Essa fala e esse gesto, o verbal com o não verbal, tem que estar casados para que a gente consiga validar essa informação que está sendo realizada. Ainda em relação a esses cuidados que a gente, enquanto emissor, precisa ter, é observar esse receptor. Eu tenho que observar a mensagem que eu estou realizando. Ela está sendo entendida pelo receptor? Então, por exemplo, qual é a reação que a gente espera quando um parente recebe a notícia de morte? Que ele negue, que ele chore, que ele fique abalado, né? Que ele pergunte por quê. Se ele não dá respostas desse tipo, eu preciso parar e perguntar: você entendeu o que eu acabei de falar? Me explique o que eu acabei de falar. Porque pode ser que nesse momento a pessoa não prestou atenção no que você falou e perca a informação. Então, tem que existir ali uma sincronia entre mensagem e resposta. Outro detalhe, preste atenção no receptor. Há situações na área de saúde onde há famílias que são um pouco mais difíceis ou famílias que são agressivas. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas famílias, porque elas podem agredir a pessoa que dá a mensagem. Então, eu tenho que procurar informações sobre a pessoa que eu vou transmitir a mensagem, para poder eu me preparar. Eu não estar numa sala trancada, eu ter um segurança mais próximo, né? Eu também ter a segurança da pessoa que dá a mensagem. Então, preste atenção no receptor. Primeiro, escute a história sobre ele. Quem pode fornecer essas informações? É a equipe de enfermagem, é a equipe do serviço social, é a equipe médica mais próxima.
dessa família, que vai lhe dizer como essa família se comportou, né, durante o internamento. Ainda sobre esse contexto, o referente, que é o contexto da mensagem. Não é fácil dar má notícia, não é fácil falar para uma família que o seu parente faleceu. Então, esse ato já traz desafios para a gente que está dando a mensagem. Então, é necessário que a gente esteja realmente preparado e se organize preferencialmente, porque ela vai sim, dependendo da reação dessa família, abalar a gente, né? Então, quantas famílias contam histórias dramáticas para a gente, mostra foto da pessoa em vida, conta aquele contexto tão sofrido, e isso vai mexer com a gente. Então, tem que estar preparada para essa situação e saber que essas emoções que eu vou sentir, ou as emoções que a família vai transmitir, faz parte dessa mensagem que é a má notícia, que é uma mensagem tão difícil. E este vai finalizando em relação à questão dos ruídos de comunicação. O ruído de comunicação é tudo que atrapalha a transmissão da mensagem, tudo que interfere, né, esse momento. Então, quais são os ruídos de comunicação que a gente vai ter? Tem o ruído físico, que é aquela questão de outras pessoas estarem conversando próximo a mensagem que está sendo dada, é o barulho, é o celular, é a interrupção. Como é que eu posso mudar isso? Né? Eu vou para uma sala mais afastada, mas o meu ambiente de trabalho não tem uma sala específica para dar uma notícia. Então, eu posso, por exemplo, pegar a salinha do serviço social, eu posso falar com a sala do acolhimento, eu vou um cantinho mais próximo do posto de enfermagem, mas eu saio daquele ambiente físico que está interferindo, porque ele é um ruído de comunicação. Outro ruído é o ruído fisiológico. Então, imagine que você está faminto, você faz um dia que não come. Como é que você vai interpretar tantas informações se você está com uma necessidade fisiológica? Então, por isso que é importante conversar com essa família e conhecer a história dela. Porque se ela está com fome, o ideal é que você ofereça um alimento para ela se reconstitua e você passe a conversar com ela. Se ela está com a pressão alta, se ela está com sensação de desmaio, se ela está com falta de ar, eu preciso primeiro acolher essa família, eu preciso primeiro resolver esse problema fisiológico para depois transmitir a informação difícil. Outro ruído de comunicação é o fator psicológico. A notícia da má notícia, no caso da morte, por exemplo, já é um ruído de comunicação, porque ela causa sofrimento, né? Então, eu posso ter outros fatores aí envolvidos. Então, vamos dizer que quem faleceu foi o pai da família, que era o provedor. Aí essa pessoa fica, meu Deus, como é que eu vou agora seguir a minha vida? Como é que eu vou sustentar os meus filhos? E ela não consegue processar aquelas informações que você está continuando a fornecer. Então, se você transmitiu a informação e você percebeu que existem outros fatores naquele momento, né, que ela traz para a discussão, escute, tente orientar essa pessoa e depois continue a dar a informação. Porque na hora que ela está apreensiva com a preocupação dela, ela não vai escutar você de forma clara. Outro ruído que a gente já viu, e eu falei anteriormente, é a questão da linguagem, né? Para a gente ver como ela é importante. Então, é o ruído semântico, gente. Então, o uso exagerado de termos técnicos, né? Ou então de palavras que não são compreendidas por quem está escutando, é fundamental que a gente corrija. Ou o contrário, essa família pode utilizar termos culturais, né, da sua região, da sua formação, e você não compreender. Mas é importante que você questione o que significa isso, para que você tome essa nota e você consiga, a partir daí, compreender e dar uma resposta adequada. Então, esse ruído semântico vai acontecer dos dois lados, porque a gente tem, na verdade, um Brasil né, cultural, um país gigantesco. E a gente vai observar que se a gente sair daqui, for para o interior de Pernambuco, ou interior de qualquer região, ou for para outro estado, a gente vai ter assim, umas linguagens bem particulares do nosso dia a dia, que pode que não seja compreensível, né, para uma das partes que está ali dialogando. Então, é importante que eu procure falar claramente, mas que eu também precise
esclarecer as palavras que a família usou e que eu não entendi. E aí, quais são as ações que a gente pode? Eu já dei várias dicas para vocês, né? Então, primeiro, criar padrões de comunicação e processos, né? Criar ferramentas de comunicação interna, criar documentação de mensagens adequadas, como escrever no prontuário a mensagem que você transmitiu para essa família, e a realização para ter feedback. Então, aqui é a criação de protocolos, gente, a criação de treinamentos. Quem vai dar a comunicação da morte, por exemplo, lá na sua terapia intensiva? Vai ser o médico sozinho? Vai ser o médico e o enfermeiro? O médico assistente social? Como vai ser dada essa informação? Vai ser através de celular? Vai ser por videoconferência? Vai ser pessoalmente? Tem algum horário que seja mais apropriado? Então, aqui é uma resolução de ruídos, ou seja, a criação de protocolos para que a gente facilite essa comunicação. E aí, eu tenho outras dicas para vocês. Treinamento da equipe, fazer o curso com a gente de comunicação de má notícia, fazer com que todo mundo que esteja ali entenda como é importante essa comunicação. Na hora que eu tenho um médico que fala uma coisa, mas eu tenho alguém da equipe de saúde que fale outra mensagem que discorde desse médico, então isso vai gerar um ruído de comunicação difícil para essa família. Então, por isso que é tão interessante que todo mundo entenda a importância da comunicação da má notícia e uma clareza na informação para todos os profissionais, né? E a implementação dessa questão da comunicação, né? E o desenvolvimento, gente, de treinamentos de comunicação, né? Lembrando que a comunicação é uma meta de segurança, né, em todos os hospitais. E quando a gente vai para um curso de comunicação de notícia difícil, a gente aprende os detalhes relacionados a essa comunicação e como aprimorar a minha técnica. Outros fatores que eu posso resolver com treinamento é a comunicação de ideias com clareza, ser um bom ouvinte, a melhor dica de todas, né? E garantir o feedback. Ouvir é fundamental para escolher a melhor linguagem, o melhor momento e a melhor estratégia, né? Ainda vai ser de todas as dicas que eu falei hoje para vocês. Ouvir primeiro, ouvir bem, vai ser a melhor estratégia para que a gente utilize a linguagem mais adequada, né, para esse momento. E aí eu só vou trazer alguns exemplos de alguns artigos científicos, existem, gente, vários artigos de publicação relacionados a esse contexto, né? E é importante que a gente aprofunde. Então, essa comunicação vai estar relacionada aos profissionais de saúde, o paciente e sua família, vai estar comunicando notícias difíceis diariamente, e eu vou ter que buscar empatia e estratégias de relação de ajuda, porque essa comunicação não é só informar uma mensagem, mas é principalmente acolher o sofrimento de quem está escutando. E a gente vai ver essas estratégias mais à frente nos estudos que vão a seguir. E aí, como eu falei para vocês, existem alguns artigos científicos que são interessantes. Esse aqui, né, que é a comunicação de notícias, receios de quem transmite e mudanças de quem recebe, é exatamente aquele exemplo que eu dei, que você está mudando a vida de uma pessoa com sua informação. Então, ele traz, né, que essa comunicação, ela tem como objetivo reduzir as incertezas dessa família. Essa família não está esperando receber uma má notícia, a gente sempre quer receber boas notícias, então ninguém vai estar preparado, né, e satisfeito em receber más notícias. E lembrar, esse artigo traz bastante isso, que a comunicação é uma ferramenta terapêutica, ou seja, é uma ferramenta de cuidado do outro. Então, é importante que a gente enxergue a nossa comunicação como uma ferramenta de trabalho e que pode melhorar muito o contexto, né, dessa relação profissional de saúde e família-paciente. Em relação aos profissionais de saúde, né, a comunicação sobre a ótica do paciente. Esse artigo ele demonstrou que os pacientes não entendem, né, muito a comunicação que é fornecida. Eles relatam, né, que essa comunicação de má notícia, mesmo após 5 anos, ainda afeta eles, para a gente ver como é marcante, né? Receberam informação do próprio médico, né? Eles consideram que uma parte desses profissionais não esteja tão bem preparados para dar essa notícia, né? E que alguns ainda têm memórias negativas. Então, a gente tem aqui a família, ou o paciente, ou quem recebeu essa mensagem, né? Informando que a gente ainda precisa melhorar bastante
nessa comunicação difícil. E aí eu tenho, né, como um outro artigo, que eu também achei interessante, que seria a percepção do profissional de saúde. Nesse caso aqui, a percepção do médico em relação à sua forma de dar uma notícia. Então, esse estudo específico, ele fala que esse médico quase sempre dá má notícia. Isso realmente é o nosso contexto, né, de trabalho. Mas que a minoria diz que tem dificuldade. Então, ele não está corroborando com o estudo anterior. O estudo anterior, ele diz, né, que a família está percebendo dificuldade e que não saiu tão bem nessa comunicação. Mas já esse profissional se considera apto. Então, a gente pode melhorar essa relação, a gente pode melhorar essa comunicação com essas estratégias que possivelmente esse profissional ainda não percebeu que precisa melhorar. Ainda em relação a essa habilidade, né? Alguns acham que já tem habilidade suficiente, a maioria se considera boa. A grande maioria, né, aqui diz que não fez, né, na sua graduação um aprendizado sobre comunicação e poucos conhecem o protocolo Spikes, que vocês vão ter um estudo falando sobre esse protocolo que ajuda a gente a se comunicar de forma mais clara e organizada. Então, a gente vê que tem aqui profissionais que acham que têm uma habilidade boa, mas não foram capacitados para isso. Então, existe aí, né, algo que não está batendo. Ainda em relação a esse profissional médico, ele considera que é de extrema importância o curso de comunicação de má notícia ou fornecer boas comunicações, né? Então, mais uma vez, é uma área necessária para a gente atuar. E, por fim, né, eu finalizo para vocês trazendo que comunicação é uma habilidade que pode ser aprimorada. A gente viu que existe aí uma dificuldade nossa, enquanto profissional de saúde, se comunicar, porque realmente não é tão fácil, principalmente quando eu tenho a emoção de dar uma notícia drástica como a morte ou um diagnóstico complexo, e que isso, na verdade, pode ser melhorado através de capacitações e treinamentos. E esse nosso curso vai estar plantando aí em você uma sementinha para que a gente possa melhorar a comunicação, principalmente nessa relação, né, profissional de saúde paciente e profissional de saúde família do paciente. Então, um abraço, até o próximo estudo.